Seja muito bem-vindo ao podcast do Instituto Estética Além do Convencional. Esse é o nosso último episódio da nossa série comemorativa da 10ª turma da residência Full Face Harmony. E nessa edição nós estamos recebendo aqui nossos ex-alunos e hoje estou aqui com Thaís e Mel. Meninas, sejam muito bem-vindas. Obrigada por aceitar o meu convite. Obrigada a você. E fazer parte desse marco tão histórico aqui. As meninas são da 8ª turma da residência. A 9ª e a 10ª estão rodando agora em conjunto, então a gente finaliza com vocês essa nossa edição comemorativa. E aí eu quero saber de vocês um pouquinho sobre o que vocês estavam fazendo, aonde vocês estavam antes de entrar na residência, assim. Como que estava fazendo o que da vida? Bom, eu Pode começo? Começar, tá? Você quer começar? Pode começar. Bom, primeiro, obrigada, Lu, pelo convite. É sempre muito bom, né, estar perto de pessoas que são referência. Eu fiquei muito feliz. Obrigada a você por E estar a aqui. residência foi, assim, um divisor de águas total na minha vida. Antes de começar, eu já estava cursando doutorado, né? Estou fazendo doutorado na UFMG. Se tudo der certo esse ano, eu termino essa etapa. Mas eu fui fazer a pós-graduação, mestrado e doutorado muito em função do contexto da pandemia. Porque eu formei como biomédica em 2020, finalzinho de 2020. Aí, em 2021, a gente teve onda roxa, enfim, foi bem complicado, assim, para todo mundo. E surgiu a oportunidade de fazer a pós lá na UFMG. Eu falei, por que não? Né? Eu gosto de estudar, gosto de estar nesse meio mesmo, fui. Mas sempre, assim, com o coração na estética. Eu já trabalhava um pouquinho com estética. Antes de ser biomédica, eu fiz a graduação em estética, então eu já fazia drenagem, limpeza de pele, coisas assim. Fazia esses atendimentos, mas que pararam completamente na pandemia. E aí eu emendei o mestrado no doutorado, mas o coração ficava sempre assim, a estética, quero voltar. E aí, pra gente voltar também, você não quer voltar no mesmo ponto que você estava antes. Poxa, agora eu vou voltar, mas agora eu já tenho a graduação em biomedicina, então eu tenho que fazer um upgrade ali. E a residência veio nesse momento, assim, para trazer mais expertise para mim em relação aos procedimentos mais avançados, que eu fazia pouco, né? Tinha feito alguns cursos livres, assim, mas que foi pouca coisa. E parece que a sensação que eu tenho é que a residência veio para sedimentar tudo aquilo e amarrar, assim, amarrar as pontas soltas, sabe? Porque esse período todo imersivo que a gente passa ali e as amizades que a gente faz também, essa troca, eu falava muito quando a gente estava lá na residência, o que eu vou sentir mais saudade e estou sentindo mais saudade é justamente essa troca que a gente tinha lá na residência. Então, eu estava nesse momento, assim, da pós-graduação, ainda estou, né, terminando o doutorado, mas juntando isso tudo, assim, e a gente faz tudo ao mesmo tempo, né? A gente tem essa loucura de querer abraçar o mundo. Então, mais ou menos por aí. Legal. E você, Mel? Também obrigada, Lu, pelo convite. Eu me encontrava antes da estética da residência, né? Eu sou enfermeira e a estética veio para mim como uma transição de carreira, que é o que eu tô fazendo. Hoje, é igual a Thaís falou, existe uma certa ansiedade, tudo, mas agora eu tô fazendo essa transição, entendendo que essa transição ela vai acontecer com mais calma. Eu trabalho em hospital, já sou formada, já tenho um tempinho aí de formação e sempre trabalhei em terapia intensiva e com essa ideia de sair, de transicionar mesmo, e é uma área que eu gosto, a estética. Fiz a especialização, foi onde eu te conheci, né? Fiz a especialização em estética avançada e sentia falta da prática clínica, que aí foi até um desabafo meu com você. Eu falei assim, Lu, tô nesse momento, preciso disso. Ela falou assim, existe um instituto, e aí veio também como essa, para consolidar, né, tudo, a expectativa que eu tinha de falar assim, e agora? Terminei a especialização, e agora? Preciso praticar. E aí a residência veio, me trouxe isso, essa ancoragem, né, que eu estava precisando. E tô nesse momento ainda também da transição. Eu sou concursada no HC, trabalho lá, mãe de família, né, ajudo em casa, então assim, acabei a residência e agora tô nessa transição também de iniciar os procedimentos
para fazer realmente essa transição com calma e, se Deus quiser, seguir na estética. Legal. E é legal que vocês duas têm uma história parecida de transição, porque vocês já estão prontas para atuar, já tá tudo certo, só que a transição, ela realmente é uma coisa que não encerra um e inicia o outro. Chega um momento onde os dois, eles confluem, eles precisam existir juntos, assim. E como é levar as duas coisas em paralelo? Como que guia as duas coisas juntas? É uma loucura. Mas é uma loucura que a gente se dispõe a fazer, sabendo que aquilo ali é justamente um momento de transição para aquilo que a gente realmente quer. E eu sou muito sonhadora, assim, eu tenho essa coisa de, nossa, de querer construir algo diferente, assim, então eu tenho muito isso em mim. Então é realmente um sonho, assim, concretizar essa transição. Igual a Mel falou, eu também acho que é uma coisa que não acontece, assim, da noite pro dia. Quando eu terminei a residência, eu tava, assim, falando com todo mundo. Gente, olha, agora eu estou atendendo em 2 clínicas, uma aqui na Pampulha, a outra lá no centro e tal. E conversa com um, conversa com o outro, faz networking, aquela coisa toda. E aí depois o doutorado bate na porta e fala assim, então, você precisa terminar seu doutorado, volta aqui um pouco, né? E aí eu voltei, passei algumas semanas resolvendo algumas coisas que estavam pendentes no doutorado, tô caminhando pro final, realmente tem esse período assim em que as duas coisas se sobrepõem. É meio louco, assim. O Tico e o Teco, tem hora que às vezes ficam meio pirados, a gente não sabe para onde a gente olha, assim, né? Se é pro lado daquilo que a gente quer, do que eu desejo, que é realmente ter uma atuação mais consistente dentro da área da estética, mas eu também preciso terminar o lado de cá, essa dualidade, assim. Mas eu acho que sempre na vida a gente vai ter mais coisas assim acontecendo. A gente casa, mulher tem filho, a gente tem pai, mãe, acontece essas coisas. Tudo pudesse ser só na caixinha daquele momento, né? Exatamente, assim. Então, é a vida as coisas acontecerem, assim, ao mesmo tempo. A gente estava falando justamente sobre isso, né? Na hora que a gente chegou. E para você, eu acho que tem coisas ainda andando dentro disso, né? Dentro do doutorado, eu acho que dentro do FMG tem outras oportunidades também aparecendo. E ali, eu acho que naquele momento você precisa ver, tá, eu vou para cá ou eu não vou, abrir mão. É complexo esse ponto de escolha, assim, né? A UFMG, ela traz oportunidades mesmo. Tanto que eu comecei a dar aula na Faculdade Pitágoras, que hoje é o grupo Anhanguera, né? E foi através de uma pessoa que eu conheci lá na universidade. Ela também trabalha um pouco nessa área da estética. E aí, uma coisa puxa a outra, né? Então a gente está precisando de alguém para dar aula lá. Eu dou aula em análises clínicas lá. Não tem absolutamente nada a ver com a estética. Mas eu gosto também, assim, do acadêmico, porque eu acho que só consegue terminar um mestrado e um doutorado, para você passar por isso, você tem que gostar, porque realmente é muito trabalho, assim, muita dedicação que tá por trás ali nos bastidores. Mas chega uma hora que você tem que escolher mesmo, e é meio que por aí, mas é muito bom. E você, Mel? Assim, Lu, acho que conciliar a transição, acho que eu já passei por um período mais ansiosa, né? Igual eu te falei hoje, acho que as coisas vão... você vê que ela vai acontecendo, é o que você falou, não é... terminei a residência agora, a partir de amanhã eu tô atuando na estética. Eu sou outra pessoa, exatamente. Eu acho que agora as coisas estão indo de uma forma mais calma para mim em relação a isso, e as coisas vão acontecendo, né? E eu vejo que essa angústia não é só de quem está em transição, mas a mesma informação na residência, tinham meninas que ainda estavam fazendo a graduação, e tinha essa certa angústia, mesmo não tendo essa escolha de transição, mas eu me cobro menos agora. Então, acho que estou passando uma fase, falo assim, calma, as coisas vão acontecer, né? Eu acho que também o fato de já ter uma formação, de já ter um tempo corrido e um caminho na enfermagem, na profissão, também, exatamente, maturidade de falar assim, aqui, calma, as coisas vão acontecer. E a gente conversava muito isso na residência também, de se sentir preparada, né, Lu?
Aí de falar assim, não, porque na residência a gente tá com você, a gente tem as monitores do lado, então assim, parece que as coisas, elas fluem também, fala assim, não, agora sou eu e o meu paciente, sou eu e o meu cliente lá, seja na sala, onde eu estiver atendendo no consultório. Então eu baixei um pouco essa ansiedade, falei assim, vamos no tempo. Vai dar. Exatamente. E aí é isso. Então eu espero que seja uma transição mais tranquila agora e que realmente flui daqui a um tempo e fala assim, olha, a estética tá suprindo a minha expectativa, tá suprindo o meu trabalho também em relação e agora eu posso escolher. Posso né? transicionar. Exatamente, posso transicionar. Até porque, como hoje eu sou concursada, existe uma cobrança externa também de falar assim, nossa, você vai abrir mão, de nossa, tudo. você vai deixar, exatamente. Entre aspas, a falsa estabilidade. A falsa estabilidade, a falsa segurança, exatamente. Então, estou tentando trabalhar isso na minha cabeça e entender que é isso, não é dormir, acordar, no dia seguinte eu sou agora, trabalho só com estética avançada, eu sou uma enfermeira esteta, e é isso, não, calma, deixa acontecer. Até porque tem responsabilidades aí, né? Exatamente. Eu acho que talvez se a gente pense isso para uma menina de 20 anos, você pode com 20 anos talvez deixar tudo e falar, cara, se mês que vem eu não tiver nenhum financeiro acontecendo e eu for investir, tá tudo certo. Você pode não ter casa, não ter nada para acontecer. Agora, quem já tem uma rotina ali, você pode exatamente. deixar tudo do dia pra noite e falar, não, vou ficar aqui sentado esperando meus pacientes aparecerem, porque agora eu sou biomédica esteta, né? Exatamente. Tem uma certa uma cobrança dentro disso, mas eu vejo que tem uma vantagem também, porque quando as pessoas elas estão iniciando na biomedicina e elas vão para a área da estética ou na farmácia, um pouco diferente só da odonto, porque odonto as pessoas têm possibilidade de fazer um financeiro de outro lugar. Sim. Então, quando a gente está iniciando ali, a gente não tem financeiro vindo de lugar nenhum. O seu financeiro é do que você produzir. Quando você está na transição, você ainda consegue ter uma fonte de investimento para a transição. Né? Então, talvez você vá pensar em começar a economizar um dinheiro para poder abrir a clínica e ter um espaço mais bem montado. Então, você tem de onde vir esse investimento, e quem está só... Comecei agora e é comigo, se não tem um investimento de fora, de familiar ou de alguém que tá ali, você não tem nada. Exatamente. Né? Você tem que tirar do nada ali mesmo, né? E buscar esse equilíbrio, né, Lu? Porque assim, quando você também exerce uma outra função, acaba que... por exemplo, hospital ou alguma coisa que você tem um horário fixo, né? Você é empregado, tem um horário a se cumprir. Então, existe isso também, de falar assim, dessa transição de você ter uma outra carga horária para exercer essa outra atividade. Você precisa de um terceiro turno ali, né? De um terceiro turno, exatamente. Então, assim, existe essa maturidade que vem com o tempo, igual você falou, né, não sou recém-formada, não estou vivendo 100% disso, fala assim, depende da minha produção, mas ao mesmo tempo tem que falar assim aqui, abrir mão de algumas coisas para você conseguir esse terceiro turno, para você alcançar essa transição e chegar onde você quer chegar. Então é o equilíbrio mesmo, só que com menos ansiedade. Eu acho que agora, quando você me encontrou pós especialização, que eu falei assim, Lu, e aí a residência veio acabando, e a maturidade da residência me trouxe também isso, né, do que a gente trocava lá, porque também não é simplesmente, a gente falava muito sobre empreender, né, não é simplesmente falar assim, terminei, vou abrir minha sala, e é só isso. Não é só isso. Envolve muito mais coisa para você exercer, né, a estética. Muita coisa. Exatamente. Então, não é simplesmente terminei e falei assim, agora então acho que eu estou apta para tal e vou sozinha. Então, é muita coisa. E é acalmar e tentar conciliar equilibrar todos esses pratos aí para conseguir exercer. E vocês têm em mente algum marco, por exemplo, assim, quando isso aqui acontecer, eu viro? Tem alguma... Vocês colocaram alguma meta eu sei que aqui eu vou fazer a transição? Então, a minha meta, Lu,
É igual eu falo e eu penso assim, a partir do momento que é o que você falou, né? Eu tenho responsabilidades, tenho compromisso, eu tenho essa outra verba que me ajuda a manter até eu conseguir produzir, mas eu penso assim, eu sei que a transição vai ser a longo prazo, coloquei isso na minha cabeça, não vai ser do dia para a noite, eu não vou acordar, mas é um longo prazo que eu espero que aconteça, que chegue próximo, mas a partir do momento que conseguir suprir, falar a questão salarial mesmo, suprir o meu salário da minha profissão hoje e me mostrar, porque estabilidade também é uma coisa difícil de pensar, mas uma coisa que assim, que pelo menos fala assim, não, é recorrente, tá acontecendo, as pessoas me procuram, já tô conhecida, né, estabelecendo a minha marca, que seja o meu nome, aí eu acho que é a hora de sair mesmo. Então eu espero chegar nesse ponto, falar assim, olha, eu tô conseguindo pagar as minhas contas, juntar um dinheirinho, ter esse feedback das pessoas, reconhecimento, indicação, e não espero ser grande, né? Não é chegar nesse ponto, ter uma mega estrutura e ser gigantesca, não é isso não. Mas ser reconhecida pelo trabalho mesmo, e falar assim, olha, e ter essa recorrência de cliente mesmo, aí eu vou chegar ao meu momento e falar assim, legal, pro hospital eu não volto. E você, tem? Eu acho que para mim, terminando o doutorado, na verdade, assim, eu meio que não tenho um plano B, sabe? É isso e é isso. É a hora disso. É a hora. Então, assim, concluí essa etapa do doutorado, agora eu vou focar 100% nisso. O doutorado, ele ainda consome muito do meu tempo, muito da minha energia, assim, tá nisso. Mas eu tô com essa consciência de que é uma coisa que eu vou finalizar muito em breve, se tudo caminhar bem, até final desse ano já vou ter concluído, mais tardar início do ano que vem. E a partir daí eu vou focar 100% nisso mesmo. Então, movimentar a rede social, a parte de marketing, de estratégia, que a gente viu também dentro da residência, que já deu, assim, aquela primeira virada, assim, de, olha, o caminho é por aqui, vai por aqui, que isso costuma dar certo, funcionar. Eu dou aula, mas eu não pretendo parar de dar aula, pelo contrário, assim, é uma coisa que eu descobri que eu gosto. E eu acho que o topo, assim, o objetivo é dar aula dentro da estética, mas eu gosto do consultório também, eu pretendo levar as duas coisas, assim, não quero deixar de atuar para só ficar na posição de professora. Então é meio que levar esses dois pontos, assim, que eu vejo que vão se confluir lá na frente, sabe? Vão caminhar juntos. E para mim vai ser totalmente o fim do doutorado mesmo. Acabou o doutorado, 2026 assim, ou vai, sabe? E aí. Por aí, não tem outra opção. Os boletos não param de chegar. Exatamente. Né? Boletos são motivadores, assim, não há como negar, né? A gente precisa também movimentar. Eu casei agora recentemente, então tem tudo tem isso, plano, assim, tem muita coisa. Tem exatamente. Tem todo sonhos, viagens que a gente quer fazer, coisas que a gente quer conquistar, realizar. Então, para isso acontecer, a gente tem que também entregar ali, né? Com então, certeza. acho que é isso. E como a gente estava discutindo nos episódios anteriores, como a estética ela era sempre muito vista como uma futilidade. E aí quero te aproveitar aqui para poder pegar essa sua visão de você que está dentro da federal, de doutorado e mestrado, como que você vê a estética hoje fazendo sentido com esse universo científico, assim, com o universo acadêmico e científico mesmo, de produção e tudo mais? Não precisa ser boazinha, não, você achar. Pode falar a verdade. Não, vou trazer o que eu penso mesmo. Eu já tive momentos na minha vida de viver um dilema, assim, de, nossa, especialmente quando que eu tinha terminado a graduação em estética e comecei limpeza de pele e tal, drenagem, fazer os procedimentos mais básicos, todo mundo olhava para mim e falava assim, que isso, mas você era uma das melhores alunas da sua turma, você não vai fazer engenharia, medicina, sabe, direito, você vai passar creminho. Vai passar só um creminho. Sabe, assim, né? Infelizmente tem esse estigma, né, da estética. Mas aí eu acho que o científico, ele entra em dois momentos, assim. E eu acho que a pandemia, ela influenciou muito nisso, porque a partir dali a gente começou a dar muito mais atenção para o nosso emocional, para a saúde mental.
Acho que todo mundo ficou meio descompensado na pandemia, assim, de uma forma ou de outra, todo mundo, né, ficou mexido ali naquele momento. E quando a gente passou a se olhar mais e live, não, peraí, agora eu tô me vendo aqui na câmera, né, e a gente começou a se importar mais com essa questão da imagem e ver como isso reflete na autoestima das pessoas, na confiança daquela pessoa. O dia que eu acordo e que eu tô me sentindo bem, assim, o cabelo tá bom, e é isso, né? Bom, você olha e fala, eu tô um trator, sabe? Pode vir o que vier, que assim, eu vou passar por cima e é isso aí. Mas o dia que você acorda, você não tá naquela, né? Não tá num dia bom. A roupa que a gente coloca, né? Isso a roupa que a gente coloca, exatamente. Então, assim, não há como negar que a estética, ela tem sim uma importância. E aí eu acho que entra também... infelizmente, a gente acaba tendo aquela disputa, né, entre os médicos. Eu detesto esse termo, os não médicos. Eu detesto dizer isso, mas eu quero encontrar ainda uma outra forma de dizer hoje isso. A indústria chama a gente de especialidades. Já é um menos jeito pior. Menos pior. A gente é especialidades. Mas ainda assim tem uma conotação não muito legal, né? Mas a partir do momento que a gente... como biomédico, enfermeiro, farmacêutico, seja lá qual for o curso superior que aquela pessoa fez, a partir do momento que você traz esse olhar científico, de buscar evidência científica mesmo, tá, peraí, esse fim de semana agora passou no Fantástico a questão da soroterapia, não sei se todo mundo viu. Eu vi. E aí tá super em alta, assim, todo mundo falando, soroterapia e tal, vou colocar direto na veia, mas peraí, cadê a evidência, o filtro disso, sabe? Eu acho que cabe a gente, profissionais da estética, da beleza, que trabalham com isso, ter essa responsabilidade, porque o que a gente fala ali na rede social, às vezes a gente acha que não, porque eu tenho poucos seguidores, porque a gente acha que não tem ninguém vendo, mas tem. A gente acha que não, mas tem. E cabe a gente ter responsabilidade com o que a gente propaga também, assim, pra gente não virar um monte de papagaio repetindo as coisas. E colocando só porque tá na moda. Tudo num local de muita banalidade, às vezes, e realmente ser essa fundamentação que as pessoas, elas vão seguir, elas não têm obrigação de saber. Realmente, o paciente, ele é leigo e ele pode ser leigo, né? Ele pode não ser leigo, ele tem todo o direito também de se informar, mas ele acaba acreditando quando a gente fala alguma coisa, e eu também vejo que tem muita responsabilidade dentro disso, e também quando a gente pensa no papel de professora. Como professora, eu falo, gente, você quer errar? Você quer fazer alguma coisa errada? Faz lá na sua clínica quietinho. Não faz na aula, não faz na frente do aluno, não banaliza. Eu já tive em um grande curso de pessoas muito conhecidas dentro da área, assim, aonde eu estava ali num momento, eu já dava aula, eu já tinha algum posicionamento pessoal, assim, dentro disso, e aí a pessoa usava produtos sem Anvisa. Aí isso daí já mexe comigo, porque você olha e tudo bem, eu acho que tudo bem não, porque não é tudo bem você usar um produto sem Anvisa, mas beleza, se você quer fazer isso dentro da sua clínica e você quer seguir assim. Agora, eles colocavam isso à frente de todos os alunos que estavam ali e ainda criavam uma coisa meio de ridicularizar, de, por exemplo, você não usa? Nossa, mas outro é muito mais caro. Você paga isso? Você é bobo. Aquilo mexeu tanto comigo, porque simplesmente descredibilizou não só o professor que estava ali na frente, mas o instituto que eu estava fazendo o curso ali. Então, isso foi como, sabe? Por quê? Cadê a sua responsabilidade dentro disso, né? De ser uma pessoa que se pôs em um lugar de referência, porque a gente se coloca nesse lugar, para ensinar o errado e ridicularizar quem faz certo. Isso é muito E a responsabilidade feio. com o próximo, né, Lu? Principalmente o Com paciente, o próximo, né? E a gente vê isso, coisas absurdas de ainda chegar, por mais o que você fala, as pessoas, o paciente, ele é leigo, não é obrigado, mas a gente nunca teve tanto acesso à informação, né? De forma fácil, assim.
E é o que a gente vê, às vezes a gente atende e fala assim, não, eu não sabia, colocou PMMA, mas eu não sabia que era o PMMA. E às vezes assim, pode até ter acesso à informação, mas igual você falou, pessoas desse tipo podem falar que usam tal coisa e usam E é outra. E né? o que a gente Então, vê muito de produtos falsos, eles vêm numa roupagem de um produto original. Exatamente. Ele não vem na roupa do produto falso. Ou seja, a pessoa sabe que aquilo é errado. Ela na Shopee tem essa aí, consciência. Você acha Botox aí na Shopee. E não é. E ela tem essa A gente consciência. tá falando de uma coisa muito maior, né? Muito maior. Caráter, Saúde, isso é caráter. Eu isso acho que eu aí queria te falar. entra Então, já... em caráter. Exatamente. Né? Porque não entra classe. Exatamente. E eu acredito muito que a estética tá vindo, a gente falou disso, né? Das especialidades e dos médicos, dos não médicos. E que é um caminho muito bom. Eu sou uma pessoa muito positiva na vida, né? Então eu acredito muito que a gente tá indo para sair de trás de uma estampa de biomedicina, medicina, fisioterapia e ir para pessoa. Quem é você? O profissional. O que você fez como profissional ali para poder estar exercendo o que você exerce. É o que você falou, independente da especialidade, Lu, bons profissionais e profissionais ruins existem em qualquer especialidade, né? Inclusive os médicos e os não médicos. Né? Então, é o que você falou, é muito de caráter. Exatamente. E é muito revoltante, assim, porque eu acho que se você quer fazer uma coisa, usar um produto falso, e talvez, né, as pessoas justificam muito por preço. Sim. Mas é muito barato, se é barato é ruim, eu não acho. Pelo menos fala para o paciente, fala, olha, o negócio é o seguinte, tem uma toxina que ela é falsificada, ela custa R$399 e tem a original por R$1.000. Qual você quer? Aí, né, tá errado ainda, não é falando que tá certo, mas joga a verdade. Sim. Não faz isso com o outro sem ele ter o direito de escolha, sem ele saber o que tá acontecendo. Exatamente. Porque realmente é feio, é pesado. Você me lembrou de um episódio que aconteceu, uma amiga, uma pessoa próxima, assim, mandou uma mensagem, oi, tudo bem? Então, tô querendo fazer um botox, aqui eu ganhei uma toxina de uma fulana ali que me deu, ela é dentista e tal, ela me deu, você aplica pra mim? Aí eu parei, pensei, sabe aquele momento que você pensa, eu acho que no primeiro momento assim, posso aplicar, mas depois você fala, mas o que é isso? Aí eu tô assim, então, fulana, deixa eu te falar uma coisa. Como é que foi o armazenamento dessa toxina? Como é que chegou até você? Qual que é o registro? Tem número de registro na Anvisa, no frasquinho? Então, porque tem muita falsificação. E, atualmente, a Anvisa, ela tem divulgado muito no Instagram oficial da Anvisa, não sei se você chegou a ver, mas recentemente teve muita falsificação de Dispo. Muito. Teve um lote roubado de Botox mesmo, da Allergan. E aí, por exemplo, roubaram do lote 0 ao lote 100. E aí ficava assim, esse lote é roubado, mas é original. Só que o 0, que tinham 100 frascos, passou até 1.000, 2.000. Então acabou o controle dentro disso, né? E aí fica essa coisa, assim, eu falei com ela, olha... Eu coloquei ela pra pensar, falei assim, pergunta a fulana aí que te deu essa toxina, qual que é o registro da Anvisa? Qual é a prazo de validade? Como é que isso tá armazenado? Tá na geladeira da sua casa? Só pra saber, você colocou com a carne ou com o legume? Exatamente, tá junto com os ovos na porta da geladeira ou tá lá no fundo? E aí, no final das contas, ela falou assim, então, acho que eu não vou querer não, pode ser com a sua toxina mesmo? Eu falei, então tá bom, nesse caso eu aplico pra você, pode vir, vamos marcar. E aí, é meio que isso, assim, você ter essa responsabilidade também, porque se eu aplico um negócio desse, ela tem qualquer tipo de intercorrência, ela vai falar que foi o Botox que a Thaís aplicou. Não tem como separar ali, ou não posso. Tem resultado. Eu não qualquer posso coisa assumir assim, a responsabilidade, assinar lá no termo que ela assina lá. E por mais assim, vamos pensar que o mais trágico de tudo, vamos supor que agora a gente tem tido vários casos de botulismo. O paciente dessa vai para o hospital.
E aí? Exatamente, porque a intercorrência ela pode acontecer, ninguém está isento disso. Sim. Só não tem intercorrência quem não faz. Uhum. Então, ela vai acontecer assim em algum momento, a gente tem que estar preparado para isso. Só que como que você vai assumir uma responsabilidade por algo que você não sabe a procedência daquilo ali? Segurança, que não né? tem... Segurança é um dos viés para Exatamente. prevenir a intercorrência. Você então, lá no hospital, você deve ver aos montes, assim, caso de, nossa, que às vezes Passou acontece, mesmo ali assim, alguma coisa do risco que não foi legal, assim, e todos os profissionais da saúde estão sujeitos a Sim. esse tipo de situação. Na verdade, eu falo ainda que todas as pessoas estão sujeitas. Hoje a gente pode, sem querer, sei lá, no carro, o cara do carrinho de cachorro quente, o molho dele pode estar estragado. Uma Agora, salmonela lá na se maionese. tudo tá ok, até pra ele, né? Se tudo tá ok, ele mostrou que o armazenamento tava ok, que é uma fatalidade. Infelizmente, nós estamos sujeitos a esses tipos de fatalidade, né? Quando se lida com pessoas, infelizmente pode acontecer, e aí precisa ter tudo certo. Porque aí você precisa provar que você estava fazendo tudo certo. Eu estava fazendo um levantamento dos casos de botulismo até o ano passado. Não existia nenhum caso relatado de botulismo com aplicação de toxina botulínica. E do ano passado até... Eu fiz isso, deve ter uns 2 meses. Então, até o meio do ano, tinham 9. Se a gente pensar que são 20 anos, e isso mundial, que em 20 anos tinham 0 e que em um ano... são 9. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Né? Por quê? E não adianta falar que é só especialidades ou outras pessoas na área. Não, isso aí é um problema realmente de caráter, de pessoas ali que estão agindo sem caráter. Então, eu fiquei bem alarmada. E quando a gente pensa em paciente, assistencialismo, né, a gente fala que a estética às vezes não tem tanta ciência, que a gente vê que tem sim, mas eu vejo também que as pessoas às vezes esquecem que ela é uma coisa da área da saúde, que nós somos profissionais de saúde. E você com essa experiência de estar dentro do hospital... Como que você faz esse link? O que você vê que tem de similar dentro das duas áreas, do que você faz hoje dentro do hospital e da estética? Lu, em relação, assim, eu trabalho no hospital que ele é referência, né, em Belo Horizonte, 100% SUS, e assim, realmente é voltado para patologia, né, para cura. Tanto que quando eu falo de transição, eu brinco isso o tempo todo. Eu falo assim, estou saindo da doença para ir para a saúde. Até porque os procedimentos estéticos a gente coloca, né, fala assim, o paciente tem que estar saudável, né? É uma coisa eletiva. Se ele tiver com alguma afecção, uma infecção, o que for, você pode protelar e falar assim, não, calma, vamos resolver isso aqui. Depois, a estética, ela está relacionada a isso, à saúde, né? Então, assim, o que eu vejo disso, e é o que você estava falando em relação, só voltando um pouquinho também, que você estava falando em relação à ciência, eu vejo que os bons profissionais, eles estão cada vez mais voltados para mostrar isso, a estética próxima da ciência, né? Ter resultados, investir em procedimentos que realmente têm comprovação científica e que trazem resultado. Acho que até porque o paciente, ele busca isso também, né? Que a gente fala assim, alinhar a expectativa. Mas eu acho que o bom profissional, ele não está preocupado só ir lá em fazer, ganhar por aquilo, e que o paciente, ele se resolva depois se atender ou não à expectativa dele, sabe? Mas, e o que me traz... estando dentro do hospital e relacionada, eu acho mais a destreza mesmo dos procedimentos, sabe? Porque realmente lá eu lido com doença e agora eu tô lidando com saúde. Então, assim, eu vejo que eu tenho mais facilidade, seja com uma aspiração, na residência eu via muitas meninas comentando isso, falando assim, já tem então ser mais essa expertise de prática, sabe? De conhecimento anatômico, algumas coisas, eu acho que isso me traz um pouco de mais facilidade. Legal. Mas realmente são vertentes diferentes, né? Porque no hospital é doença, eu penso em cura, e na estética é o bem-estar mesmo. É lógico que o paciente no hospital eu procuro a cura para o bem-estar também, mas é um outro caminho, assim, de
De cura também. De lidar com a pessoa, né? Uma outra cura, igual a Thaís falou assim, é tão legal isso mesmo de... A gente vê pessoas que fazem uma harmonização, que fazem alguma coisa e se emocionam quando olham no espelho, né? Então, assim, não deixa de ser uma cura, não sei se da alma ou que é alguma coisa. Exatamente. Então, assim, e isso é muito legal. Então, mas eu acredito, assim, em questão de habilidades, assim, o que me traz de facilidade por estar inserido em relação ao hospital é muito mais disso mesmo, da prática e talvez de saber manejar uma intercorrência ou alguma coisa assim, com uma maior acho que até ter uma calma naquele momento. Você está acostumado a lidar com o estresse. O estresse, ele é principalmente se você está em terapia intensiva, deve ser extremamente estressante. Extremamente. Assim. É isso, praticamente é isso, é você lidar com a fragilidade da vida mesmo no seu extremo, né? Não quer dizer que terapia intensiva todo mundo vai morrer, porque às vezes a gente associa isso, fala assim, nossa, você está em terapia intensiva. Não, mas na verdade ele está lá. Extremo ali. Exatamente. E a gente vê muitos casos, né, de profissionais que acontecem intercorrências e exemplo igual na mídia, tipo assim, um caso extremo de uma parada cardíaca e que aí o profissional não soube atender, não minimamente de chamar um serviço de urgência médico, alguma coisa assim, a gente viu isso acontecer, né? Então eu acho que isso traz um pouco mais de calma pra mim, ou talvez um desespero de falar assim, poxa, a coisa tá feia, vamos correr, vamos... Mas eu acho que aí já tem o instinto de reação. Exatamente. Porque eu acho que quando a pessoa paralisa de nem chamar uma assistência, porque ela paralisou completamente, ela não tem reação. Porque pelo menos ligar para qualquer número que seja para sua amiga, né, você tem que ter essa reação assim, e tem gente que paralisa mesmo e não faz nada. Então eu acho que nessa parte, por ser enfermeira e por estar no hospital, acho que isso me traz um pouco de mais tranquilidade e facilidade, assim, em algumas coisas, em alguns procedimentos. Apesar de serem coisas totalmente diferentes, né? Igual mas eu acredito muito porque, por exemplo, quando os alunos chegam, eu falo que hoje a gente tem uma demanda pelos alunos que é infinita de paciente modelo. Então, você tem 10 alunos, cada um quer fazer 10 nariz, 10 boca, 10 lábio, sabe? 10 de tudo. E você fala, gente, não tem como. E eu falo muito pra eles, você tem muita replicação. Tem coisa, por exemplo, lábio. O lábio realmente tem um desenho, é diferente. Mas fazer uma retroinjeção e um bólus na mandíbula ou no malar é igual. Não tem... O segredo da injeção, ele não é pela área, é mais pela avaliação. Você saber o que você precisa fazer. Mas essa mão, ela não varia tanto pela área. Sim. Um bolo supraperiosteal é um bolo supraperiosteal na mandíbula, no mento ou no malar. Não tem isso, assim. Você sente isso, que pra você, durante da foi mais fácil esse manejo acredito que sim, é isso que eu te falei, eu via as meninas às vezes aspirando, tremendo, né, porque assim, é tudo muito, muito novo, né, e aí como eu já tinha essa facilidade, essa prática, eu acho que pra mim sim, mas ao mesmo tempo, Lu, eu brincava, falava assim, eu penso muito, eu ficava com medo, porque eu ficava assim, já imaginava o rosto da pessoa e pensando, a artéria facial, onde que tá a temporal, onde que tá não sei o quê, então assim, no começo, por estar na área, eu sempre pensava muito na intercorrência. Falei, ai meu Deus, e se eu perfurar a temporal aqui? Ai meu Deus, sempre nesse lado, entendeu? Por sempre ter essa amostra ruim, né? Igual eu te falei, lá é muito doença. Eu falei, ai se eu fizer isso, ai se eu fizer. Então assim, por mais que eu tinha facilidade em fazer um bolus ou uma retroinjeção, me travava um pouco se eu tivesse um pouco de dificuldade na técnica, por exemplo, de progredir uma cânula. E aí eu ficava assim, e se eu forçar? Então isso me travava um pouco. Já vi o feio acontecendo e eu não quero ver acontecendo Exatamente, mas em relação à técnica de fazer um bolus ou uma retroinjeção, isso pra mim foi bom, me ajudou, mas ao mesmo tempo de ficar falando assim, se eu causar o dano, vinha muito isso na minha cabeça. O Rafael de anatomia fala isso, né, ele fala, só não tem medo quem realmente não sabe o que tá fazendo. Exato. A gente brinca tá disso, ali, né? Que a ignorância às vezes é uma dádiva, né? Exatamente. Então é mais ou menos isso. Eu ficava assim, e aí eu fiquei por um tempo focando muito nisso. Eu falei assim, não, calma.
Se eu sei anatomia, se eu sei o risco daquela área, se eu sei e tô seguindo tudo direitinho, vamos embora. E o que fazer assim depois, mesmo. né? Porque igual a gente falou, a intercorrência ela pode acontecer. Só que a gente tem muito uns isso, passos logo posterior. em seguida, né? E o Exatamente. que fazer ali e tudo mais. E às vezes é até bom acontecer em algum momento, porque realmente a gente Você brincava disso. calejar. Fala assim, e se acontecer quando você estiver sozinha? E no momento da residência, por ter todo um aporte, seja, né, você, professoras, monitores e os próprios alunos, igual a Thaís falou, existe uma troca muito grande. E acontecer isso naquele momento, que você tem alguém do seu lado, respaldo, e tá para te dar essa calma e vamos conduzir, muito diferente do que acontecer realmente. Falar assim, não, isso aconteceu a primeira vez, eu falei, mas nunca vivi isso, e agora? Né? E aí, pensar nisso. E aí, talvez como enfermeira, você falou assim, não, beleza, o que eu tenho que fazer? Uma compressão, não sei o que eu tenho que avaliar em relação ao meu paciente, o que ele está sentindo, qual que é o próximo passo? Então, calma, né? Porque o que você falou, muitas vezes o medo trava, e se te deixar sem ação, aí pode ser pior. Aí é um grande problema. Exatamente. Legal. E aí, pra gente finalizar, eu quero que vocês deixem um conselho pra quem tá pensando em ir pra área de estética. O que vocês falariam pra uma pessoa que tá querendo começar? Nossa, é pra escolher uma coisa só? Não pode ser um conselho longo. Eu acho que, tendo até como uma síntese, assim, de tudo que a gente conversou hoje, ao longo desse período também de residência, é buscar a capacitação mesmo, com bons profissionais, ter boas referências, ter bons contatos. Eu acho que esse é o ponto-chave, assim. Logo que eu formei em 2020, eu estava me lembrando aqui com as coisas que a Mel estava falando, no início de 2021 eu fui fazer um curso de 5 dias. E aí me falaram assim, não, porque... Eu falei, olha, meu primeiro curso e tal, como é que vai ser esse curso, né? Eu ainda não faço, eu nunca nem tinha aberto um frasco de toxina, nunca tinha, né, feito nada. Não, pode vir, esse curso aqui é do básico ao avançado, você vai aprender tudo e tal. E fui para esse curso. Eu saí de lá bloqueada, igual você está falando aí. Isso. Porque o curso era só assim, porque se você fizer isso errado, tal intercorrência pode acontecer. Eu saí de lá em pânico, falei assim, gente, eu nunca vou ter coragem de fazer isso aqui. É do básico ao sair do mercado, né? Do básico a uma pessoa a menos aqui, gente. Exatamente. Eu saí dessa forma. Então, assim, eu acho que saber também qual profissional você procura e tem que dar match, sabe, assim. E a rede social, ela ajuda muito nesse sentido, assim. Antes de fazer residência, eu já te acompanhava no Instagram de monte, assim. Já tinha assistido outras palestras suas, até lá na UFMG, eu como aluna lá, assim, no meu E lá cantinho. eles só me chamam pra tema polêmico, você já percebeu nisso? Pois é. Toda vez que eu tô na UFMG, o tema é babado. Eu falo, gente, vocês querem que eu fale? Mas tá bom, que eu vou. ensina, né? Então, assim... É buscar o profissional e não é só pelo Instagram bonito dele, é pelo que ele tá dizendo mesmo. Peraí, deixa eu ver qual que é a formação dessa pessoa. Tem registro no conselho? Poxa, o tanto de gente, ultimamente tem chovido de gente assim, dentro da minha rotina, de pessoas que estão fazendo as coisas sem ter registro no conselho. E aí isso me deixa assim... É o básico. Entendeu? É o seu primeiro passo, Exatamente, sabe? E as pessoas vão fazendo, vão atropelando as coisas e às vezes um Instagram bonito, com fotos bonitas, não quer dizer infelizmente, nada. o Instagram é importante? Porque é ali que a gente tem contato e tal, você tem a oportunidade de ver um pouquinho da rotina daquela pessoa, ver o que ela tá comunicando ali. Os valores dela, né? O que ela realmente defende ali. Exatamente. Antes de ir para a residência, eu assisti um outro podcast seu. Eu sempre esqueço o nome da menina, acho que eu já comentei com Maria. você. Maria, exatamente. Da Maria. Eu canto no final do podcast. Maravilhoso esse podcast, gente. Assistam, só assistam. Da Maria, do Instituto Girassol. Mas eu me identifiquei tanto com as coisas que você falou lá, assim, depois a gente pode até conversar mais sobre isso. E aí foi meio que isso, assim, poxa, qual profissional que eu vou escolher
para me mentorar ali, para me conduzir nesse caminho, sabe? Legal. Isso, a capacitação, ela passa muito por esse momento também, porque você pode escolher o instituto lá que está ensinando as pessoas a usar produtos sem Anvisa, Nossa. ou você pode escolher um profissional que está fazendo as coisas ali corretamente, né, com registro, com tudo que precisa ter para a coisa ser feita com tranquilidade. Uma das coisas que você fala e que me marcou muito, assim, gente, quando chega intercorrência, quando chega alguma denúncia, pode vir, porque tá tudo certo, eu tô tranquila. Eu falei, gente, olha que plenitude dela, assim, então você fazer E as é bom coisas... dar certo. Quando você isso. faz as coisas corretamente, você tá ali, você não vai se abalar, né, assim, ai meu Deus, chegou uma denúncia agora, socorro, né? Você não passa por isso. Então, eu acho que é meio que isso, quem tá começando, procurar capacitação e se capacitar com pessoas que realmente estão levando a coisa a sério e não estão só nesse oba-oba, nesse glamour, porque a estética tem muito glamour. Infelizmente, tem muita ostentação. Parece que o glamour, ele é antes. Eu recentemente tive uma grande decepção com uma profissional da estética, assim, eu falava muito até com a Rafa, eu falava, nossa, eu tô decepcionada, eu preciso falar disso, porque eu falei, o marketing, ele tá acima. Tá sobrepondo. Tá acima, e isso pra mim, e todo mundo assim, que isso, Luísa, mas... Você ficou... Não, fiquei porque eu defendi essa pessoa em oportunidades que eu tive. Eu defendi porque eu acreditei que era diferente e eu fiquei frustrada de verdade na hora que eu olhei e falei, cara, então era verdade o que estavam falando, era só marketing. É muito ruim isso. Ô Luiz, assim. foi até uma angústia, eu também lembro das nossas conversas no instituto que eu te falei, que algumas vezes eu questionava a estética por esse glamour, porque muitas vezes eu falava assim, mas eu acho que eu não me encaixo nesse lado da estética, do glamour, né? Graças a Deus. E eu ficava assim, Lu, será que vai dar certo? Porque assim, é o que você falou, às vezes esse glamour, esse marketing tá vindo antes da estética. E aí muitas vezes eu falava assim, eu não me encaixo. Porque o que eu te falo, eu não penso na mega estrutura, o que você falou do Instagram legal. Eu quero ser referência, eu quero ser uma boa profissional, quero saber boa. Exatamente, eu quero que as pessoas se sintam satisfeitas, exatamente. Porque uma intercorrência, uma das maiores intercorrências, e o que a gente não fala é insatisfação. Uhum. Ela é uma intercorrência. Não, e com certeza é a mais comum. É a top 1, porque exatamente. as pessoas, elas têm expectativas muito altas. Então não adianta. E se não alinhar... Exatamente, no bam, na clínica maravilhosa que eu cheguei, e o café era isso, era não sei o quê, e a pessoa sai frustrada. Né? Então, e aí para mim não entra outra palavra, não sei essa também, que é capacitação. E isso me preocupa muito, de estudar, é o que você falou, eu acho assim, as pessoas têm muito acesso à informação hoje, saber distinguir mesmo o que é a blogueirinha que dá a informação e fala assim, mas espera aí, por quê? Por que de trás disso? Entender. E aí meu pai sempre falava isso, falava assim, bom, a gente se torna. Então, se a pessoa tem um questionamento, alguma coisa, fala assim, o que é, como é que eu vou ser em relação à estética? Bom, a gente se torna. Se capacite, estude, procure pessoas que são referência para você, né? Procure saber dessa pessoa, porque é bom, você se torna. Hoje eu tô sentada aqui, talvez eu fale assim, vai ouvir falar e falar assim, poxa, a Mel tá trazendo resultados incríveis, a Thaís tá trazendo resultados incríveis, porque eu acredito muito nisso. A gente se torna, nem todo mundo tem a habilidade, a capacidade, fala assim, não, tem gente que sim, nasceu para aquilo, né? Fala assim, é instrumentista, o que for tal. Mas bom, a gente se torna. Então, eu acho que tudo que você dedicar, procurar capacitações, estudar, sentar a bunda mesmo, estudar. Repetir, ser questionador e falar assim, não, peraí, você fala muito disso também, fala assim, questiona, não aceita tudo que é colocado e é feito assim porque é assim, né? Porque ter esse pensamento crítico mesmo, questionador, e que aí eu acho que esse é o caminho. Muito bem. É como meu pai fala, não existe senhor do bom começo, só senhor do bom fim. Olha só, exatamente. Né? Então é toda uma trajetória assim, legal. que você precisa percorrer. É um caminho. E a capacitação, ela tá nesse é um aprendizado constante, porque tudo muda também tão rápido, surgem técnicas novas, produtos novos, tecnologias novas, então nem se fala, né? As tecnologias... E os cursos, né, Lu, também já vi você falar isso, fala assim, isso não é gasto, né, isso é investimento, e talvez assim, às vezes vocês
programa para tal curso, faz e sai frustrado, mas com certeza ele te acrescentou alguma coisa. Você aprendeu, Então sempre é uma soma, né? Que às vezes você fala assim, mas já fiz tanto curso, já fiz isso, já fiz aquilo, e no final das contas, quando você olha para trás, fala assim, não, mas esse me trouxe isso, esse me agregou aquilo, esse me trouxe até o que não é ético. O que eu não quero fazer. O que eu não quero fazer, exatamente. Então, assim, eu acho que é isso, procurar as capacitações que isso no seu trajeto, na sua caminhada, traz, por alguma coisa boa ou ruim, ela vai te trazer um crescimento, ele agrega de alguma ele forma. agrega. Então, a capacitação, nunca pensar ela como uma despesa mesmo, não, como um gasto, como um investimento lá na frente. Acho que os bons frutos serão colhidos. Muito bem. Né? Meninas, amei. Lu, Foi ótimo, o tempo voou. Né? Voou. Obrigada. Adorei. E assim a gente encerra com esse bate-papo delicioso, com esse episódio delicioso, a gente encerra a nossa edição comemorativa da 10ª turma da Residência Full Face Harmony. Então foi um caminho que a gente percorreu para poder chegar até a 10ª turma, é um marco. Eu me orgulho muito disso, eu vou me emocionar, mas eu me orgulho muito disso. E por isso a gente precisava de uma celebração à altura, trazendo aqui todos os nossos ex-alunos que têm tanta vida e tanta história para poder compartilhar com a gente. Obrigada. Muito legal fazer parte dessa história, com certeza é um marco. E vocês fazem muita parte. Obrigada. Obrigada. Amei. E até, quem sabe, uma próxima.